Pai amado, Pai Santo, obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa hora. Que Tu venha nos libertar, nos transformar, nos abençoar, nos prosperar, nos livra do nosso inimigo oculto declarado, repreende o grande revés de maldição e as pragas. Obrigado por tudo, gratidão, Senhor, obrigado, Jesus. Vamos cantar um hino e daqui a pouco nós vamos para a quinta campanha do livro de João, capítulo 5 hoje. E Deus tem nos dado a vitória, né? (46) da harpa cristã. Um pendão real. 46 da harpa cristã. Um pendão real. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois, em tudo defender, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, glória a Deus. Com valor, sem temor, glória a Deus, por Cristo, prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, glória a Deus. Que receio sente no seu coração, e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Aleluia. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pelejamos, pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, oh glória a Deus. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Tempinho gostoso, né? Com friozinho bom, fresquinho. Eu estava até preocupado com o tempo, porque às vezes quando o calor está muito intenso, né? Não faz bem para a nossa saúde. Mas Deus fez um movimento que ontem fez um sol, né? De rachar. Aí de repente começou a mudar o tempo, mudar. E graças a Deus, né, deu uma chuvinha, porque normalmente quando chove em São Paulo, costuma chover por aqui. E eu ouço muito uma rádio FM Rio de Janeiro, 102.9. E o irmão falou que em São Paulo estava dando uma chuvinha lá, né? Aí eu até comentei com a minha irmã que quando chove lá, chove aqui.
E é certo, eu não sei qual motivo, deve ser caminho, porque choveu lá de manhã, eram 9 horas da manhã quando ele falou que estava chovendo lá. Quando foi à tarde, choveu aqui. E hoje também já deu uma chuvinha, já deu um vento, né? Glória a Deus. Já cantamos um hino, vamos cantar mais um. Depois a gente canta o 84. Vamos cantar o hino Deixa Penetrar a Luz. É o hino 9696. Deixa penetrar a luz, hino 96. Se o inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, aleluia, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz de Deus, deixa penetrar a luz, que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Glória a Deus. Deixa penetrar a luz de Deus. Deixa penetrar a luz de Deus. Que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, glória a Deus, e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a famosa luz de Deus, aleluia, sangue de Jesus tem poder, que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim, aleluia. Oh glória, deixa penetrar a luz de Deus. Deixa penetrar a luz do Espírito Santo, que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim, aleluia. Se na luz estamos, que divina luz de Jesus, se nos limpa sempre o sangue do nosso amado Jesus, temos claridade em nosso santo coração, e vivemos nós na luz de Deus. Deixa penetrar a luz de Jesus. Deixa penetrar a luz do Espírito Santo, que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz de Deus. Deixa penetrar a luz de Deus, que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores a mansão sem par, enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim, aleluia. Deixa penetrar a luz de Deus. Deixa penetrar a luz de Deus, que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Graças a Deus.
Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso em nossas vidas. Hoje é o 5º dia da campanha do livro de João, capítulo 5 hoje. Todos os dias eu leio um capítulo. Quando nós terminarmos o livro de João, vamos orar e vamos ver qual vai ser o próximo livro que nós vamos orar. Nós vamos ler, né? Graças a Deus. A cura de um paralítico de Betsaida. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia, capítulo 5, versículo 1 de João. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betseda. De novo, né? Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Quando um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Isso é para os irmãos ver o poder de Deus, né? Como é que pode, né? Um anjo da cura descia, só no tempo que a pessoa entrava no poço que saía já estava curada, porque o anjo tocava. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Eu quero, em nome de Jesus. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8 do capítulo 5. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são. E tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Gente, pelo amor de Deus, que palavra é essa do Deus que nós servimos? Que só em Ele falar, todo o corpo se regenera. Esse Deus é maravilhoso. Eu estava lendo em uma das campanhas aqui, das lives, uma mulher tinha um fluxo de sangue de anos, gastou todo o seu dinheiro com o médico e não parou o fluxo de sangue. E ela achou Jesus no meio da multidão e ela pensou, só pensou, se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Ela só tocou nas vestes de Jesus. Não foi a palavra de Jesus dessa vez, ela só tocou nas vestes e ela ficou curada instantaneamente. E Jesus perguntou para o povo que estava ao lado dele: Quem me tocou? Mestre, mas tanta gente te apertando, tu me pergunta quem te tocou? Não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então, a virtude do Espírito Santo que está em nós, né, que foi oferecida por Deus depois do sacrifício de Cristo, é maravilhosa, é poderosa. E a gente tem essa bênção na nossa vida, né? Nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que o Espírito Santo habita em nós e que nós somos o templo de Deus e que esse templo é santo. Que coisa linda, né? Bom, capítulo 5. Glória a Deus. Vou voltar aqui no versículo 8. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Glória a Deus. Enquanto nós estamos aqui, né, glorificando o nome do Senhor, cantando nossos lindos hinos, lendo nossa Bíblia, muita gente está caído aí pela rua, né, intoxicado de tóxico, alcoolizado, né, se prostituindo. Mas nós escolhemos essa parte porque Deus já nos livrou, né? Mas muitos ainda faltam ser livres, e que a gente venha usar nosso tempo não para falar dos crentes, falar de quem está fazendo a obra de Deus, mas que a gente venha usar nosso tempo para ajudar o próximo. É só abrir a porta e olhar na rua que vai achar alguém que precisa de uma palavra. Amém? Deus te abençoe. Capítulo 5, mesmo capítulo 5 de João, versículo 8. E a Bíblia diz que Jesus, ele não veio para os sãos, porque o são não precisa de médico, né? Nós estamos aqui falando para aqueles que precisam de Jesus, não é verdade? Capítulo 5 de João, versículo 8.
Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: glória a Deus. É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu e disse-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porém Jesus se havia retirado, em razão naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o novamente no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que lhe curara. Nós lemos a primeira parte de João capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Agora nós vamos para a segunda parte, que começa no versículo 16. Jesus declara-se Filho de Deus, igual ao Pai. Capítulo 5 de João, segunda parte, versículo 16 em diante. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer nada, coisa alguma, vou ler de novo o versículo 19 do capítulo 5. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Glória a Deus. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Amém. Pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai, e que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém, gente? Versículo 24 do capítulo 5 de Mateus. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E essa palavra é fiel, tá? Glória a Deus. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Maravilha! Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, aleluia, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem, versículo 29 do capítulo 5 de João. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal,
os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, glória a Jesus, mas a vontade do Pai que me enviou. A lei. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras para que... Eu sempre falo desse versículo. Capítulo 5 de João, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu sempre falo, né, que as pessoas devem ler a Bíblia, né? Que tem pessoas que só podem ir à igreja domingo, né? E a hora que o pastor ou o pregador ou algum irmão abre a Bíblia, convida todos para ler, a pessoa lê aquele versículo ali, fecha a Bíblia, acabou o culto, acabou, né? Fechou a Bíblia, botou em casa, vida que segue de segunda a domingo a sábado. A sábado não tem aquele compromisso de abrir a Bíblia para ler, para analisar, né? Porque de repente com a orientação bíblica a pessoa vai andar numa linha mais reta, né? Para subir. E esse versículo que nós lemos aqui orienta, né, que nós devemos analisar a Escritura, porque cuidais vós ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Nós lemos o versículo 39. Agora, no mesmo capítulo 5, versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Terminamos o capítulo 5 de João, né? Mais um dia de vitória. Quando nós lemos a Escritura, né? Ela é uma palavra viva, ela nos transforma, nos abençoa. E uma coisa que está escrito em Atos capítulo 26, versículo 18, todas as vezes que os irmãos puderem ler, leiam o capítulo 26 de Atos. E uma das palavras-chave que tem no capítulo 26 de Atos é sobre o depoimento de Saulo, né, para o rei. E ele era uma pessoa que ele não temia Deus, né? Ele achava que temia, porque ele seguia a lei de Moisés. Mas o que Jesus falou? Se eles realmente seguissem a lei de Moisés, ia entender que Moisés estava falando dele próprio, né, de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, quando era Saulo ainda, saía para fechar as igrejas, né, arrastar os crentes pela rua, porque ele acreditava na lei de Moisés. Tanto é que nós lemos aqui, né, no capítulo 5 de João, que o povo queria
matar Jesus porque ele quebrantava o sábado. Essa era a mentalidade de Saulo, né? De achar que tudo que as pessoas estavam fazendo era contrário à lei de Moisés. Então era onde ele não aceitava ainda o propósito de Jesus, que já estava escrito sobre ele, Gênesis e Apocalipse. Então nós vemos aqui em todo o Antigo Testamento, né? Nós vemos aqui, no capítulo 26 de Atos, a partir do versículo 9, o depoimento de Saulo a respeito da sua conversão, de aceitar a Cristo, de aceitar o ministério de Cristo. Capítulo 26 de Atos, versículo 9. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, glória a Deus, aleluia, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Tá vendo, irmãos? E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Persegui os crentes. Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes para caçar os crentes. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Essa é uma prova de que o nosso Jesus está vivo e atento a tudo que acontece com a igreja na terra. Mas levanta-te, a ordem de Jesus para Saulo, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas pelas quais tem visto, né? Mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E lembrando que Saulo é o Paulo, né? Apóstolo Paulo, que antes era Saulo, depois desse encontro com Jesus, que mudou o ministério dele, passou a ser chamado de Paulo. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Versículo 18 que eu tenho comentado aqui. Para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, Jesus Cristo, né? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O apóstolo Paulo teve um grande encontro com Jesus e aparentemente Jesus tinha morrido, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas os soldados, né, inventaram uma mentira, disseram que o corpo de Jesus tinha sido sequestrado. Mas para os cristãos que Jesus levantou para seus discípulos, ele apareceu vivo, comeu peixe, né? E depois subiu para o céu na frente de todo mundo, vendo ele ali subindo, né? Então nós sabemos que a vitória do crente está selada. Nós já temos a nossa vitória porque Jesus ressuscitou. Uma das provas disso é essa luz que o apóstolo Paulo viu, que caiu todo mundo por terra, e eles estão vendo ali que Jesus está vivo, né? Nós também estamos vendo através da palavra. E a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que crê. E nós cremos, né? Que a gente não vê, mas crê. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Eita Jesus! A gente aperta para desligar, é uma benção. Aí ele não desliga, não sei o que acontece, mas a vitória da igreja.